Oi, meu nome é Simone, sou professora e vocês sabem que eu criei esse canal para dividir as ações que eu faço nessa quarentena. Então, uma das ações que eu vou dividir com vocês vai ser a minha trajetória com relação aos estudos. Então, eu vou falar sobre uma formação que eu fiz. Bom, a formação que eu fiz foi de gestão, elaborada pelo Estado para as pessoas que querem se candidatar à direção e tudo mais. Bom, eu gosto de fazer curso, todos os cursos que o Estado me oferta e que está dentro dos meus critérios, eu faço, certo? E esse curso, ele foi dividido em 4 unidades. No início ele era de 40 horas, quando nós observamos, era um curso extremamente pesado, carregado, com muito conteúdo e com muitas atividades. Inclusive uma das atividades que me incentivou a criar esse canal, que era criar um vídeo falando a respeito do módulo. Bom, não sei como eu fui, como eu também não sei como eu vou neste canal. Bom, a primeira unidade, eu vou colocar trechos do vídeo que nós tivemos que apresentar sobre as unidades. E a primeira unidade, falava-se sobre liderança na prática de gestão escolar, certo? Se vocês estiverem ouvindo aí um gemidinho, é o meu cachorro desesperado para arranjar um lugar para deitar. Certo? Bom, a primeira unidade ele abordou os seguintes temas: perfil do diretor, né? Formação continuada, competências referentes ao cargo, né? A comunicação, estratégias, né? Conflitos, né? Moderação de conflitos. E uma das ações que eu curti bastante deste módulo foi a questão de gestão de tempo. E por fim, o planejamento participativo, né? Lembramos que a direção da escola não é soberana, né? A gente tem uma gestão democrática, certo? Então, o que mais me interessou nessa unidade foi a questão da gestão de tempo, porque ela pode nos organizar não só numa questão de direção, mas sim além disso. Então eu vou deixar aqui um trechinho do vídeo para vocês verem o que foi mais ou menos o final desta unidade. Oi, meu nome é Simone, sou professora de arte no estado há 14 anos, sou especialista em arte-terapia e arte-educação e formada também em gestão da informação e biblioteconomia. Para liderar uma escola, é importante conhecer e entendê-la, conhecer as suas instâncias e respeitar as suas diversidades. A unidade 2 foi falando sobre gestão do processo e resultados escolares. E o que cabe, né, estudar nesta unidade quando se fala, né, dessa gestão de processos? Bom, primeira coisa a gente fala sobre avaliação externa e interna. A avaliação externa no estado do Paraná, ela tem a Prova Paraná, ela tem não só daí no Paraná tem a Prova Brasil. Então essas são as avaliações externas. Aqui vai aí lá na frente também falar sobre a questão do IDEB, que também eles abordaram um pouco sobre este conteúdo. Falamos sobre avaliação de aprendizagem, que é bem diferente sobre a questão de avaliação interna e externa, que é extremamente conteudistas. Passamos a falar um pouquinho também sobre a avaliação da aprendizagem do estudante, né? O plano de ação, tanto da escola, quanto do professor, quanto da coordenação, programas
que o Estado oferta para a escola, que são os programas de tutoria, presente na escola, mais aprendizagem, o Se Liga, e o Programa Nacional do Livro Didático. E fora outros programas que ainda existem dentro da escola, da qual não são falados. E são programas que não, assim, existia em outro formato. Ele foi tomado uma nova roupagem, né? E aqui eu vou colocar o vídeo do que foi pedido para nós. Olá, a unidade 2, ela pede para que a gente escolha um tema para estar abordando. Eu escolhi a avaliação. As avaliações aplicadas no estado do Paraná, elas são divididas em avaliação interna e avaliação externa. A unidade 3 foi falando sobre o acompanhamento do ensino das aprendizagens. Quando se fala em acompanhamento, é acompanhamento mesmo, né? Então, o que foi trabalhado nesta unidade? Foram as estratégias de acompanhamento do ensino, a frequência e a aprendizagem, certo? Dos estudantes, isso ligado aos estudantes. Então, a gente fez, né, um apanhado de conceitos que estavam dentro do curso, interessantes e bastante, como posso dizer, completos em algumas situações. E ali tem muito mais coisas, né? Além disso, o acompanhamento do pedagogo na hora atividade e nas observações da sala de aula. Isso eu fico um pouco meio intrigada, tá? Porque o acompanhamento da hora atividade, ela já deveria de existir há muito tempo, quem não tem. Mas a observação da sala de aula é interessante em um determinado ponto, né? Não diariamente, não uma coisa que, não, todos os dias, tal dia da semana vai ter uma observação. Primeiro, que atrapalha inclusive o desenvolvimento do estudante, porque o estudante cria vínculo com o professor, não cria vínculo com o pedagogo que entra e sai. A gente tem que entender que a escola, ela é uma ação de empatia, né? Você cria vínculos com aquelas pessoas, né? E aquelas pessoas, elas têm problemas e não dá para qualquer um olhar como se fosse um objeto e um número. Então eu vou deixar aqui trecho do vídeo da unidade 3, certo? Para vocês verem o que foi que eu finalizei nesta unidade. São trechos. Olá, estou fazendo o curso de Gestão Escolar e Políticas Educacionais do Paraná. Estamos na unidade 3 e aqui vou apresentar o meu terceiro vídeo falando sobre a direção escolar explicando numa reunião para os professores a questão da importância da observação da sala de aula. Por fim, a unidade 4, muito carregada, foi muito confusa, ela teve algumas atividades que falava de um tema e o estudo foi de outro, nossa, foi uma confusão só, né? Teve inclusive dentro de uma avaliação, um questionário, que simplesmente não tinha a alternativa certa. No final acabou não existindo, daí para uma tinha uma alternativa, para outro era outra alternativa e no final eu não cheguei no resultado. O que era essa unidade 4? Primeiro eu falei da confusão, então agora vamos falar do conteúdo. Falava da gestão financeira e administrativa da escola. E aí vem realmente a confusão, né? Veja que quando vai falar efetivamente de como é distribuído os nossos impostos, o próprio Estado, quando vai desenvolver a unidade, não conseguiu organizar de uma forma coerente para que nós, estudantes, possamos ter um conhecimento mais aprofundado. Simplesmente ficou muito confuso essa unidade e eu venho aqui colocar essa situação, porque no final das contas
foi uma unidade muito mais carregada que todas as outras, né? Pelo um tempo que acabou se ampliando, mas ao mesmo tempo foi a unidade mais curta, porque todas as outras unidades que eram de 15 dias foi todas prorrogadas até o último dia da unidade 4. Então, as outras unidades tiveram muito mais tempo de preparo do que essa. Então, ficou muito mais difícil para o nosso entendimento, né? Ela não termina ali. E o que a unidade 4 abordava, né? O porte de escola e demanda, recursos humanos, distribuição de aulas e funções, que isso cabe tudo à questão da gestão da escola, né? As ferramentas de controle, aonde a gente vai ver frequência, afastamento, essas ferramentas de controle dentro da sala dentro da escola, de presença e tudo mais. O afastamentos, né? O Programa Nacional Estadual de Alimentos, né? Porque daí tem a alimentação escolar, que precisa também estar a par. A gestão financeira da escola, porque a escola recebe uma verba, essa verba ela tem que ser distribuída de acordo com as demandas do Estado. O orçamento, como que você deve fazer um orçamento para arrumar uma janela, uma porta, comprar uma cortina, como que você faz esses orçamentos, né? Fundo rotativo e os programas Dinheiro Direto na Escola, o PDDE, Minha Escola Sempre Nova, e aí a questão da prestação de contas que a escola deve fazer, né, apresentar para o Estado. E aí como que isso, né, se desenvolve. Bom, essa foi a unidade 4 e eu deixo aí um trechinho do que eu acabei enviando para a formação. Olá, estou apresentando o meu último vídeo do curso de Gestão Escolares e Políticas Educacionais do Paraná, aonde pede-se para que a gente fale sobre ética, transparência e responsabilidade da gestão administrativa e financeira dentro de uma escola pública. Bom, então eu finalizo e espero que vocês tenham gostado. Critiquem, se achou interessante, comentem o interesse, certo? E eu deixo aqui esse recadinho para hoje.